Diante das vitórias sucessivas de partidos de esquerda na América Latina, que inclusive tem sido chamada de Onda Rosa 2.0, se intensificaram umas mensagens alertando para o perigo comunista no Brasil. Vocês viram esse tweet do Eduardo Bolsonaro com um mapa da América do Sul e países marcados com a foice e o martelo? E teve a ex-ministra Damares também. O Brasil agora funciona como uma barreira contra o avanço do comunismo no continente. Esse vídeo do Carlos Bolsonaro com um discurso violento do Che Guevara. Seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. E o próprio presidente Bolsonaro. E por que essa perseguição da esquerda? Porque nós sempre fomos o último obstáculo para o socialismo. Vamos conversar? Esse medo do comunismo não vem de hoje e não é só no Brasil. Desde que a ideologia criada por Karl Marx e Friedrich Engels surgiu ainda no século XIX, existe um medo de uma revolução comunista em vários países do mundo. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu entre duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, e praticamente todo o planeta se alinhou a esses dois blocos. Então, por exemplo, na Guerra do Vietnã, você teve uma disputa entre esses dois sistemas, capitalismo versus comunismo. Assim aconteceu em vários conflitos por todo o mundo, como a Guerra da Coreia ou a Revolução Chinesa. No Brasil, o golpe militar de 64 aconteceu também nesse contexto da Guerra Fria, e os militares disseram que agiram para evitar o risco do Brasil virar comunista. Mas muitos especialistas ressaltam que não havia esse risco de revolução comunista no Brasil naquela época. Os militares brasileiros não foram os primeiros a usar politicamente esse medo do comunismo. Na Alemanha dos anos 30 e 40, o ditador nazista Adolf Hitler deixou sempre bem claro que o inimigo eram os comunistas judeus, e com teorias da conspiração culpava eles por todos os problemas que o país enfrentava. Olha esse cartaz que dizia "Vitória ou Bolchevismo", que era como eles se referiam ao socialismo da União Soviética. E nessa chegavam a associá-los até ao demônio. Isso ajudava a mobilizar e unificar os apoiadores do Hitler contra um mal comum. Mas e hoje? O mundo mudou, a Alemanha se democratizou, a Guerra Fria acabou, mas ainda se fala por aí de uma ameaça comunista. O risco existe? Bom, vamos lá. O comunismo é uma ideologia política que defende uma sociedade sem classes, em que todos são iguais. E para chegar lá, o caminho defendido por eles seria o socialismo, em que se cria uma ditadura do proletariado, dos trabalhadores, na qual o Estado controla toda a economia. Isso significa desapropriação de fazendas, de imóveis, de tudo basicamente. É o fim da propriedade privada. Mas quando a gente olha as propostas do Lula, isso não está na pauta. E nem teve em discussão nos 13 anos em que o Partido dos Trabalhadores esteve no poder. A gestão do PT foi de centro-esquerda, com alguns elementos de social-democracia. E quando a gente olha essa chamada Onda Rosa 2.0, esses governos de esquerda mais recentes, eles não são socialistas, são social-democratas. Depois de eleito, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, por exemplo, respondeu às acusações de que ele ia desapropriar os bens dos colombianos. Olha só. Venían gritándonos una y otra vez, construyendo la contracampaña quizás a partir de las mentiras y del miedo que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos, que íbamos a destruir la propiedad privada. Pues bien, de manera franca, aquí les diría lo siguiente: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. Os países que são de fato socialistas na América Latina são Cuba e Venezuela, mas eles têm sido criticados por esses próprios partidos de esquerda, dessa Onda Rosa 2.0. Muitos desses governantes deixam claro que a Venezuela não é o caminho a ser seguido. E a própria China, que também poderia ser chamada de um país socialista, tem cada vez mais aberto gradualmente a sua economia. Ou seja, a tendência aqui parece ser exatamente a inversa. O que tem acontecido em todo o mundo são vitórias de governos de esquerda, como Joe Biden nos Estados Unidos, Olaf Scholz na Alemanha, e nesse momento toda a Escandinávia, por exemplo, é governada por social-democratas. Esses são países que misturam economias de mercado, ou seja, capitalistas, mas com o estado do bem-estar social, ou seja, um estado que atua muito para evitar problemas sociais. A Deutsche Welle Brasil fez um vídeo sobre isso que vale muito a pena conferir. Essas frases feitas, tipo ameaça comunista, são muito efetivas para criar medo, mas são péssimas para o debate. A discussão sobre qual modelo de governo funciona melhor ela é importante. O que você acha? Escreve aqui pra gente nos comentários.
Gostou do Vamos Conversar dessa semana? Não? Então escreve aqui embaixo por quê. Bom, se curtiu, dá um joinha e se inscreve no nosso canal. A gente sempre cita as fontes de pesquisa do nosso vídeo para você poder levar a conversa adiante com seus amigos e nem tão amigos assim. E quem disse que não se discute sobre política? Vamos debater, mas ó, na boa, de olho na bola e não na canela dos outros, né?